Então, agora a gente entra nos perfis profissionais, né? Então, se a gente parar para olhar, inclusive está lá no README, quais são os profissionais que faziam esse trabalho, né? Ou seja, que faziam a manutenção do LTP, a manutenção do OLAP, a transição de ETL, etc, etc, etc. Então, a gente tinha lá os DBAs, os desenvolvedores de sistemas transacionais, os arquitetos de sistemas operacionais, os especialistas em performance de banco de dados. Do lado do OLAP, a gente tinha o analista de BI, o especialista em Data Warehouse, desenvolvedor de ETL e os consultores de análise de dados. Todos esses caras já têm skills necessárias para se tornarem engenheiro de dados, tá? Então, basicamente, qual é a habilidade necessária que essas pessoas e outras com características parecidas precisariam ter para que eles pudessem ter ali uma transição, né, um pouco mais fluida? Então, eles precisariam ter um conhecimento, né, em processamento distribuído. Então, vocês vão ter disciplinas aí que vão aprofundar esse conhecimento em vocês. Inclusive, uma delas é com o professor Silas, tá? Desenvolver habilidades em linguagens como Python e Scala. No caso aqui, o Scala é mais para o legado, tá? Hoje em dia tem muita empresa que tem legado em Scala, então, querendo ou não querendo, pode ser necessário saber isso, mas, no geral, a maioria das empresas hoje estão usando Python, tá? Familiarizar-se com tecnologias de Big Data, principalmente Hadoop, né, como um storage distribuído, e um Spark, como um processamento distribuído. Adquirir experiência em algumas plataformas de cloud, né, como a AWS, a Azure e a GCP, e compreender a orquestração de Airflow, como, por exemplo, de workflows, desculpa, como, por exemplo, o Airflow ou o Luigi, tá? São ferramentas de orquestração. Só que para a gente entender isso, né, a gente precisa fazer a execução mão na massa para a gente entender onde a caixinha entra ali e a execução que elas fazem, tá? Então, isso aqui a gente ainda não executou no nosso exercício ainda, a gente ainda vai executar posteriormente, tá? Bom, aí eu já avanço aqui, né, falando que essa transição é facilitada, né, porque está tendo um aumento na demanda. Aí há uma observação a se comentar aqui, tá? É preciso entender que a inteligência artificial, ela está chegando e ela vai fazer basicamente tudo que é over-engineering, ou seja, tudo que é método, metodologia ou algo que é fácil de você, que é algo redundante, né, faz sempre a mesma coisa, vai ser substituído pela inteligência artificial, perfeito? Então é importante vocês conhecerem a arquitetura e o negócio quando for trabalhar com engenharia de dados, que é o que vai fazer diferencial para vocês aí no decorrer de alguns anos, tá? Agora as carreiras de engenheiro de dados, tá? O engenheiro júnior, ele tem que ter as habilidades dele básicas, né? Conhecimento em SQL, Python e ferramentas básicas de engenharia de dados. Ele vai trabalhar, o salário dele vai ficar entre 6.500 e 9.500, tá? Aí, tá, gente, a tendência é esses salários diminuírem, tá, gente? Infelizmente, tudo que for over-engineering vai ser substituído pela inteligência artificial, e a partir do momento que isso acontecer, automaticamente os salários vão cair junto, tá? Então, eu tenho para mim que pode ser que esses valores aqui, eles tenham uma queda de até 30% aí no decorrer dos próximos anos, tá? 30% é muito, se a gente for parar para pensar. Alguém ia falar alguma coisa aí? Não? Aí aqui entra o engenheiro pleno, que tem que ter uma capacidade de desenvolver pipelines mais complexos, tá? E ele precisa ter um conhecimento um pouco mais aprofundado em arquiteturas, e o salário dele vai de 9 a 15. E o engenheiro sênior, né, que é o cara que já precisa liderar iniciativas, tem uma visão um pouco mais estratégica, então o salário dele vai de 15 a 22. E por último, né, o especialista, é o cara que já tem anos de mercado, é um cara aí que realmente navegou durante muitos anos na área, tá? É um cara que tem que ter uma expertise grande, tá? Dificilmente um cara que entrou ontem na área de tecnologia vai virar especialista, tá? O cara que entrar ontem, o máximo que ele vai ser pleno, talvez um sênior, se ele for um cara realmente fora da curva. Mas ele vai precisar passar por esse caminho aqui, principalmente se ele não tiver habilidades de SQL e Python, tá? Se o cara tiver SQL na manga e o Python também, é bem provável que ele já entre como pleno fácil. E por último, o arquiteto, né, que é um cara que tem uma definição maior de conceitos, então ele define padrões, define melhores práticas, e ele ajuda, né, tanto na estratégia operacional quanto na estratégia tática, né, porque quando você olha para a empresa, você tem a parte
operacional, que é a base da pirâmide, você tem a parte tática, que normalmente é os gestores, né, o pessoal mais gerente, e você tem a parte de estratégia mesmo, que é a parte onde a diretoria toma conta. Então, essa estratégia que ele está falando aqui é no sentido tático, tá? É no sentido de gerentes ali e operacional, tá? E ele participa também das decisões executivas, então ele é o cara que vai conversar com os executivos para ajudá-los a tomar decisões de futuro. Ele que vai falar, olha, vamos seguir por essa linha aqui, vamos usar essa ferramenta, vamos gastar com treinamento, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tá? E o salário dele tende a ser superior a R$ 22.000. Então é um cara realmente que hoje ele vale ouro no mercado, principalmente pelas habilidades que ele adquire.